Já estamos online, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Wilson. Boa tarde. Olha, nós aqui num encontro muito bacana para falar sobre educação inclusiva. Vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre a data, né? Uma data muito importante, dia 21 de setembro. Vem na perspectiva da campanha do Setembro Verde. Por que o verde, né? Por que será que veio com essa perspectiva de verde? Então, a gente traz aí um olhar bastante significativo, porque o verde ele vem representando a esperança. A data ela foi pensada de forma assertiva, ela foi adaptada para essa vertente, porque a árvore vem trazendo um olhar aí de fortaleza, né? Força de natureza, resistência, e a gente tem também esse olhar quanto que a educação inclusiva, ela traz para nós hoje nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo, a gente olhar a sociedade, uma sociedade inclusiva, uma sociedade acessível e sustentável. Então, não foi à toa que foi pensado no dia 21, porque também dia 21 é o dia da árvore. E nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo aqui muito importante, nós trouxemos, né, o NAP teve a oportunidade de aproximar-se do professor Wilson Cândido Braga, que é terapeuta ocupacional, é mestre em ciência da educação, é docente na Faculdade Maciço do Baturité e também autor desse livro Autismo Azul e de Todas as Cores, um livro que nós vamos estar fazendo um sorteio no final da live, para quem estiver conosco acompanhando. Até o final nós vamos sortear para um dos nossos ouvintes, dos nossos participantes. E também é diretor da Mais Estilos, que é uma instituição que faz formação e capacitação para educadores. E eu vou passar agora a palavra para o professor, desde já agradecendo a todos por esse momento, nós estarmos todos juntos nessa luta, engajado nesta campanha, que é muito importante para nós, como educadores, e para toda uma sociedade. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Só para tirar uma dúvida, está sendo transmitido para o Facebook do NAP, é isso? Isso, Facebook do NAP com a comunidade escolar do município. Eu não consegui visualizar aqui no Facebook, mas tudo bem, qualquer coisa vocês veem aí. Boa tarde, é um prazer colaborar com vocês nesse movimento aí que se inicia hoje, semana de conscientização aí acerca dos direitos, da luta da pessoa com deficiência. Eu confesso que eu não sou muito adepto a esses movimentos de datas. Até fiz uma postagem hoje dizendo que não é para ser o momento de falar do assunto, não é para ser o dia de falar do assunto, porque isso é pauta para todos os dias do ano, e a gente muitas vezes se fecha nessas datas, né, e praticamente a gente tem data para tudo, e esquece muitas vezes de falar durante todo o ano, todos os dias, desse assunto que faz parte aí de todos os espaços sociais, educacionais, familiares, que é a inclusão. E não só a inclusão da pessoa com deficiência, porque a gente também tem tido uma compreensão meio equivocada sobre inclusão. A gente fala de inclusão como parecendo apenas voltada à pessoa com alguma dificuldade, alguma deficiência. E inclusão hoje é para ser entendido como o direito de acesso, o direito de oportunidade, o direito de tratamento e de respeito para qualquer pessoa dentro desse conjunto chamado diversidade humana. Então, todos nós estamos nesse movimento de estar ou buscar por essa inclusão, seja por uma deficiência, por uma dificuldade, por uma diferença particular, histórica, social, familiar. A gente ainda tem essa coisa muito focada na deficiência. E, infelizmente, é preciso que a gente repense o que é esse modelo de incluir. E quando a gente fala de inclusão, a gente ainda está voltando de novo a esse direito do entendimento
desse outro como sujeito de direito. Porque parece que nesse espaço escolar, eu não estou falando da sua cidade, estou falando de todas as cidades, né, então universal, a gente parece que está pedindo um favor, parece que está pedindo uma caridade, parece que está pedindo uma benevolência do outro, né? Eu estou aqui, aí você tem que sensibilizar esse outro, para esse outro me receber bem. Parece que o outro está fazendo um favor, quando na realidade é um direito que nos assiste, né? De forma constitucional, que é de estar em qualquer lugar, e estar em qualquer lugar em condições de acesso, em condições de respeito, em condições de se desenvolver da forma como você puder se desenvolver. Eu acabei de participar de um outro momento, e mais tarde tem um terceiro momento, onde as pessoas estão ainda preocupadas em criticar as políticas públicas. Será que é a política pública que não dá acessibilidade? Será que é essa política pública que não dá direito? Mas a pergunta que eu faço para quem está me ouvindo, quem é que executa a política pública? Ela é posta em prática por quem? Pelo papel? Pela lei que está ali no papel? Ou por nós, enquanto sujeitos de ação? Porque a acessibilidade é um direito de todos, mas é uma obrigação de cada um de nós. Então, até que ponto a gente está fazendo valer essa lei que a gente defende que exista mais? A gente não precisa de mais leis, a gente precisa de respeito às que já existem, né? A inclusão, enquanto contexto escolar, e aí a gente volta para a pauta da live de vocês, ela precisa ser pensada no sentido de entendimento e de um desfazer de um entendimento que é o achar que matrícula é inclusão, que ter um aluno na escola é ser uma escola inclusiva, e não é. Matrícula é um direito de qualquer pessoa, a inclusão é esse acesso que se dá pela matrícula, mas é a permanência nesse espaço, com pessoas investindo em você, criando possibilidades dentro da sua condição, para que você permaneça lá com o mínimo de sucesso possível. É o respeito a você, é o olhar de sensibilidade, porque a gente ainda vai se pegar, e eu sei que vocês também já se depararam com isso, de chegar numa escola e alguém dizer, mas esse aluno aqui não é público-alvo da inclusão. Mas esse aluno aqui não tem nenhuma lei que assegure a ele esse direito. Vamos pegar o TDAH, por exemplo. O TDAH faz parte da realidade de todos os espaços. Mas como ele não está dentro do público-alvo da educação especial, alguém vai dizer, mas ele não faz parte do público-alvo da inclusão. A inclusão, ela é um direito de todos que estão na escola. Então, falta esse olhar para entender que incluir o outro é criar ferramentas que dê acesso a esse outro. E não homogeneizar uma sala, achando que todo mundo vai entender com a mesma aula, com a mesma atividade, com a mesma explicação. Né? Daí a gente tem hoje mais movimentos, aulas com vídeos, aulas com slides, aulas com jogos, aulas faladas, aulas copiadas, para que todos os estilos de aprendizagem sejam contemplados. Mas nosso público requer ainda mais uma adequação ao seu estilo de aprender. Alguns são mais visuais, alguns são mais auditivos, alguns são mais sinestésicos. Então, a gente precisa buscar por esse entendimento para levar qualquer proposta de ensino e aprendizagem de forma funcional. Né? Então, voltando a esse direito que começa hoje, enquanto semana de lembranças, né, de lembretes para isso, inclusão é um direito de qualquer pessoa, é um direito do adulto que não teve oportunidade de estudar, é um direito do negro que ainda continua não respeitado no seu direito, é o direito da mulher que ainda continua sendo inferiorizada em todas as culturas, é o direito da pessoa com deficiência que por séculos ficou marginalizada, ficou segregada, ficou institucionalizada, é o direito de qualquer pessoa considerada cidadão, como todos nós somos, né, para que as suas possibilidades de voltada à capacidade seja de fato alimentada e não só reforçada aquela condição de deficiência. Porque é outra questão que eu acho que é interessante que a gente discuta na escola. O seu aluno, ele não é deficiente. Ele tem uma deficiência, mas ele também tem capacidades. E a gente, às vezes, foca só na deficiência, a deficiência, a deficiência. Por isso não é pessoa portadora de, é pessoa com deficiência, porque ela tem deficiência e tem eficiências também, né? A primeira pergunta, talvez, que o professor faça, e aí, de novo, eu volto ao que eu sempre repito nas minhas aulas, nós não temos uma receita de como fazer você
criar possibilidades de incluir esse aluno, né? A receita que eu trago sempre, que eu estou ofertando de graça hoje, é conhecimento. Se a gente estiver aberto a esse conhecer, a gente vai ter receitas prontas para receber qualquer pessoa. Agora, é preciso que a gente queira, tenha essa motivação, e não sou eu que vou motivar você, a motivação ela vem de dentro para fora, é preciso que você queira buscar por isso. Então, talvez a primeira pergunta seja, como eu vou proceder quando chegar um aluno com deficiência em sala de aula? O que eu devo fazer? Tratar com respeito como você trata os demais, né? Acima de tudo, observar como você pode auxiliar esse aluno a partir daquilo que ele traz como conhecimento prévio, que a gente às vezes esquece desse conhecimento prévio, dessas questões importantes que o aluno traz, dos saberes que ele traz, é entender como esse aluno funciona, e cada deficiência demanda de você essa compreensão, mas também cada aluno, independente de qualquer deficiência, demanda de você essa compreensão. Eu gosto de dizer que o professor, na primeira semana de aula, ele consegue diagnosticar toda a turma. Ele sabe quem consegue aprender melhor copiando, ouvindo. Ele sabe qual deve ser a melhor posição desse aluno em sala de aula, porque ele já observou a dinâmica. Então, por que não também observar a dinâmica desse aluno com deficiência? Ah, mas eu vou colocar ele aqui na frente, perto de mim, na mesa, porque é mais fácil controlar. Ele funciona bem perto de você? Se sim, ok. Mas ele se sente intimidado com você? Se sim, vamos pensar em outra forma. Aí eu tenho que olhar para todas as dificuldades. Não é segurando ele ali que você vai estar, de fato, dando a ele acessibilidade. Pelo contrário, você está expondo, muitas vezes, esse aluno a um tipo de situação que para ele pode não ser confortável. Por que não perguntar para ele como é melhor a aula para ele? Como ele consegue aprender mais fácil? Ah, mas ele não entende. Se você buscar e compreender que ele tem capacidade, ele vai entender. Falta em nós também enxergar nesse outro capacidades. A gente ainda pergunta para a mãe, em frente ao aluno, qual o nome dele. Por que não pergunta para ele? A gente pergunta para o coleguinha se ele sabe copiar. Por que não pergunta para ele? Será que ele não sabe responder a isso? Já experimentou fazer isso? É interessante pensar um pouquinho sobre isso. Professor, mas a gente ainda vive numa escola muito tradicional, onde a sala é organizada em um padrão. Olha só, da porta da sala para dentro, você, professor, tem total autoridade para criar ferramentas chamadas acessibilidade de pequeno porte, ou adequações curriculares de pequeno porte. Dentro da sala, você pode organizar as cadeiras em círculo, em semicírculo, enfileiradas, conforme você perceba como melhor anda, enquanto capacidade de absorção desses saberes, a sua turma. Da porta da sala para dentro, adequações curriculares de pequeno porte é um direito, uma obrigação do professor. A posição da cadeira, a posição próxima da claridade, o aluno na frente ou atrás, o aluno próximo de você ou próximo de alguém que auxilie. É você que faz essa dinâmica. Ah, mas eu preciso da autorização da direção. A direção não interfere dentro desse seu trabalho em sala de aula. A direção e a esfera governamental, elas são responsáveis pelas chamadas adequações curriculares de grande porte, que não é uma ação pedagógica em si, mas é estrutural, é política, né? Então, falta ainda esse entendimento para a gente perceber como a gente tem condições de fazer diversas situações que podem levar esse aluno ao êxito. Simeia, eu estou falando, você pode ir perguntando se você acha que é necessário, viu? Eu achei interessante, assim, nesse seu olhar que você falou, professor Wilson, a respeito da inclusão nesse momento da acolhida. Eu gostaria de saber, por exemplo, o professor já fez aquele diagnóstico, né? Já sabe que ele está naquela participação de acolhimento daquele momento que o aluno está chegando. E aí volta quem a ser trabalhado, a turma. Seria interessante já dizer à turma que vem vindo esse amigo para que possa também fazer esse acolhimento? Sim, sim. Assim como o professor gostaria que a coordenação o preparasse, o informasse sobre aquele aluno que vai chegar e traz uma diferença relativa em relação aos demais, também seria interessante preparar essa turma para receber com qualidade esse aluno. E preparar não é ficar apontando quais são as falhas ou dificuldades que ele traz, mas é lembrar essa turma que vai chegar alguém que, assim como todos os demais que se apresentam diferentes, também traz diferenças.
e que é preciso, e aí entra um papel importante, é preciso trabalhar o combate à ação do bullying, que é hoje considerado um transtorno escolar. Quando você prepara esse aluno, enquanto grupo, para receber um outro que traz qualquer particularidade distinta, você já evita um mal-estar para esse outro que já é apontado, que já é discriminado, que já é rotulado. Então, e a gente vai perceber que algumas surpresas vão acontecer. Esse aluno que é preparado, ele talvez seja um mediador muito mais funcional do que o próprio professor. Ele vai criar a possibilidade de acolher, de auxiliar. O aluno em si, ele não tem o preconceito. O preconceito ele é alimentado por nós, adultos, que mostramos, de alguma forma, as diferenças como questões aí de exclusão, né? Tem alguma pergunta? Eu não estou vendo os comentários aparecer aqui. Tem alguma pergunta aí nos comentários? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Para que o professor... Tem quantas pessoas online? Eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Nós estamos com... É NAP Carnaubal, é? É NAP Carnaubal. Eu não estou conseguindo visualizar a nossa live aqui. Ou tá indo para o YouTube direto? Não, a gente não está também tendo acesso aqui às perguntas, não. Mas vamos lá, eu vou colocar uma aqui, tá certo? Uma das nossas aqui quanto NAP. A questão de material, professor, material para a gente trabalhar com esse aluno, que eu já sei que eu tenho a possibilidade de estar trabalhando o ano letivo com ele, e a gente sabe que o plano, né, de flexibilidade curricular, ele é muito importante, né? A escola já traz o plano curricular, mas a gente sabe que nós temos a condição da flexibilidade. Então, como é que eu posso estar, em que momento eu posso estar sentando com uma equipe docente que também permeia essa sala, porque a gente sabe que, às vezes, no 5º, 6º ano já começa a vir novas disciplinas, são outros professores, e a gente buscar essa flexibilidade dentro do currículo? Como é que a gente pode estar trabalhando esse material? Vamos lá, nós tivemos, ao longo dos últimos tempos, algumas conquistas para o professor, que foi o direito de ter, no próprio horário de trabalho, o dia de planejar, né? E esse planejamento, além do planejamento, ele também tem formação que a própria secretaria oferece. Aí entra uma crítica minha, eu não sei como acontece no seu município, mas, no geral, a crítica vai para todos os municípios. A gente tem formações para professores, nas áreas específicas de suas formações de trabalho, matemática, língua portuguesa, história, né? E muitas vezes o município se esquece de incluir dentro das formações por área a pauta educação inclusiva. E aí fica, de novo, o discurso do professor de que não sabe como fazer, não sabe como adequar, porque não existe esse trabalho dentro da formação do professor, que é ofertado pelas secretarias municipais, essa questão aí voltada à inclusão. Quando eu perguntei para você quantas salas de recurso multifuncional existem no município, é porque a gente tem, desde 2008, no decreto 6571 de 2008, no decreto 7611 de 2011, o direito de ter na rede municipal e estadual salas de recursos multifuncionais, que realizam o atendimento educacional especializado, né? Essas salas de recurso multifuncional, elas atendem de 1 a 3 escolas, ou seja, ela atende a escola que ela está situada, mais 2 escolas próximas. E ela participa, junto com o professor, em dias de planejamento, trazendo algumas orientações, algumas sugestões de como ele pode melhor ajustar algumas questões para adequar ou flexibilizar conteúdos a esse aluno que se apresenta com particularidades. Mas o questionamento que eu trago, independente de ter sala de recurso ou não, é você, professor em sala de aula, que tem alunos das mais diversas apresentações dentro desse contexto de diversidade. Quantas vezes, no dia do planejamento, a gente lembra que existe um aluno que ainda não sabe ler? Quantas vezes a gente lembra que existe um aluno que não fica as 4 horas em sala?
que existe um aluno que não consegue ficar sentado às 4 horas, existe um aluno que ainda não consegue copiar do quadro. Não vai adiantar a gente trazer ferramentas de adequação de conteúdo para orientar o professor se ele não conseguiu identificar ou não conseguiu pensar nesse aluno na hora de planejar. Eu digo que a resposta para essa pergunta é nenhuma. Porque se a gente tivesse lembrado desse aluno, a gente não teria feito a mesma aula, a mesma atividade e a mesma avaliação. Porque a gente continua nesse modelo. O professor faz a mesma aula, ele prepara a mesma atividade, prepara a mesma avaliação. Essa mesma atividade e avaliação, ela contempla todos os alunos em sala, mesmo que não tivesse nenhum aluno com deficiência, ele não seria contemplado na totalidade. Como eu disse, tem alunos que aprendem melhor vendo, outros ouvindo, outros movimentando, outros já sabem ler, outros não sabem, outros leem, mas não interpretam. Então, a possibilidade de flexibilidade para esse movimento aí de adequar atividades, ela só vai acontecer funcionalmente se o professor identificar essa turma. Se ele souber quem é que está nesse nível ou naquele, para pensar em como ajustar. Então, existe até um documento do MEC, que eu acabei de falar para vocês, que é Adequações Curriculares de Pequeno Porte, de 2009. Quanto ao tempo, quanto ao ritmo, quanto ao conteúdo, quanto a conteúdos que o aluno não consegue entender que pode ser tirado, que é um enxugar conteúdo. Então, tudo isso já existe há 11 anos. E a gente ainda está falando hoje de como ajustar atividades. É meio contrário. Mais de uma década, né? A professora, a diretora Gilvânia, da escola Cosme Rodrigues, ela colocou para nós aqui uma pergunta que cabe muito bem nesse momento, né? Estou inserido, mas não, se eu não trabalhei, como avaliar? Aí ela está perguntando, como avaliar o aluno com... Ela colocou aqui deve ser com a deficiência, né? Já que a gente está trabalhando com ele dentro de sala de aula. Se eu não adaptei essas vertentes, como é que eu posso avaliar? Aí você já está dando a resposta. Se eu não criei ferramentas de acessibilidade, eu não tenho como avaliar, né? Se eu criei ferramentas que dessem a esse aluno a possibilidade de se aproximar do que eu estou trabalhando, aí eu vou avaliar a participação, eu vou avaliar a realização de atividades, eu vou avaliar a frequência, eu vou avaliar comportamento, eu vou avaliar a comunicação, vou avaliar a socialização, porque a gente continua assim, meio preso à ideia de avaliação como a mensuração cartesiana de que você vai fazer uma prova e a nota que você tirar vai dizer que você foi 70%, 100%, 80%, e não é aí que funciona. Aí eu vou encontrar uma outra pergunta que é, mas esse aluno não consegue fazer a atividade e a prova, como é que eu vou avaliar? A partir de um relatório. Você pode Semana passada você colocou isso, né, professor? E depois da escrita de relatório... Exatamente. Você pode avaliar esse aluno fazendo um relato de como ele chegou, do que ele conseguiu avançar ou não conseguiu avançar. E detalhe, você não vai comparar esse aluno em nenhum momento com outro aluno que não tem deficiência. A comparação é dele com ele mesmo. Como ele chegou em todas essas questões. Capacidade cognitiva, perceptual, comportamental, capacidade intelectual. E aí entra o que a gente abordou em outro curso, que é o olhar para as inteligências múltiplas. Será que esse aluno é só intelectual? Ele não tem outras capacidades que podem ser avaliadas? O menor movimento de evolução que esse aluno pode ter é significativo para ele. E aí eu volto a dizer, se eu comparar esse aluno com um outro que não tem deficiência, ele nunca vai estar na condição de evolução, vai sempre na condição de estagnação ou regresso, né? Então, eu posso fazer uma avaliação via relatório, mas é importante que eu anexe esse relatório à pasta do aluno, e aí alguém vai dizer, mas eu preciso de uma nota. Ok, transforma o relatório em uma nota. Mas o relatório também é uma forma de avaliar esse aluno, independente de se ele com deficiência ou sem deficiência, tá? E trazendo como base para o relatório, Howard Gardner, que diz que é para avaliar aprendizagem múltipla. Eu cheguei sem saber dizer nem bom dia, boa tarde, sem saber dizer meu nome. Eu já consigo fazer isso, já é um avanço, já é uma... Eu cheguei em sala, não conseguia ficar 4 horas, já fico 2. Eu cheguei em sala, não conseguia copiar nada, já copio. Não é evolução? Bastante, bastante.
Professor, chegou outra pergunta para nós, também dentro desse mesmo olhar, com relação à frequência. Quer dizer, essas questões de flexibilidade agora, não só do currículo, mas flexibilidade da permanência e estágia desse aluno enquanto sala de aula, enquanto escola. Pronto. Nós temos aí uma faca de dois gumes. Eu sei que vai acontecer em alguns locais uma negociação informal da escola com a família, para que o aluno fique só até o horário do intervalo, para que o aluno vá 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, e agora no pós-pandemia, aí é que vai ser mesmo, né? Mas aí a questão é, a lei não traz essa brecha. A lei não diz que o aluno com deficiência deve ficar menos tempo do que os demais alunos em sala de aula, menos dias do que os demais alunos. Isso não existe. Como eu acabei de falar, é um acordo informal entre escola e família, respeitando aí a possibilidade de ampliar esse tempo, conquistando esse aluno. Quando eu digo uma faca de dois gumes, quanto mais tempo você passar com esse aluno com tempo reduzido, mais difícil vai ser para você conquistar esse tempo ampliado. Então, não vai cair nessa de ficar com o aluno até o horário do intervalo, mesmo que a família tenha consentido, mesmo que a família tenha assinado, né, ciente daquilo que você acordou com ela, porque se você não tiver situações de conquista para esse aluno se manter nesse espaço por mais tempo, vai chegar um momento que você vai precisar mantê-lo em sala, mantê-lo dentro do espaço escolar, e ele não vai conseguir fazer porque ele já criou um ritual, uma rotina de ficar só até aquele horário, especialmente os alunos com autismo, que tem uma tendência mais fácil a ritualizar alguns comportamentos. Então, a lei determina que o tempo, a quantidade de dias letivos, de hora-aula, é o mesmo para todos os alunos, né? E que esse elemento de acordo que eu acabei de falar é uma questão informal que acontece, respeitando aí algumas dificuldades, né, inicialmente, para que esse aluno possa se adaptar à escola. Mas eu não aconselho que o faça, porque isso pode gerar um problema mais tarde, quando você quiser ampliar esse tempo maior desse aluno em sala de aula. Eu vou aproveitar essa mesma fala para agregar aí uma outra questão, que é o equívoco acerca da presença do cuidador escolar nesse contexto aí. Porque ele não consegue ficar com as 4 horas em sala de aula, aí ele sai com o cuidador e fica lá fora fazendo não sei o quê. Se você fez isso uma vez e o aluno se sentiu confortável com isso, ele vai criar sempre nesse espaço uma atmosfera que leve você a colocá-lo de novo para sair com a cuidadora, para ele ficar lá fora de sala, se essa sala não for agradável a ele. O papel do cuidador não é ficar andando pela escola com esse aluno enquanto você dá aula para o restante. O papel do cuidador é cuidar, auxiliar na alimentação, na locomoção, na higienização ou para alguns manejos comportamentais, mas sempre buscando fazer com que esse aluno permaneça em sala, né, que é o maior propósito da inclusão, é ele estar em sala junto com os demais, participando e evoluindo no tempo e no ritmo dele, e sempre ficar atento, enquanto coordenação, profissionais de apoio que acompanham o cuidador, que eu não sei como é que funciona aí no seu município, mas o cuidador ele precisa ser orientado a fazer atividades junto com o aluno, e não pelo aluno. Olha, há uma diferença muito grande nisso. Isso é importante. A fazer atividade de alimentação, de locomoção, de higienização, junto com ele, ensinando para que ele venha a fazer sozinho. Mas ele pode participar da atividade escolar? Pode, mas não é obrigação dele. Ele pode auxiliar durante a atividade, mas ele não tem obrigação de elaborar a atividade, ele não tem obrigação de aplicar a atividade, ele não tem competência pedagógica nenhuma. Quem tem competência pedagógica é o professor. É ele que elabora, que adapta, que flexibiliza, que aplica e acompanha. Esse cuidador, ele pode auxiliar, ele não vai assumir esse papel. Tá? Professor, mas ele pode ser um grande colaborador no relatório para avaliação, né? Sim, com certeza, ele está acompanhando de perto, né? Ele vê todas essas questões, de evolução ou não. Então, ele pode contribuir muito. Eu estou colocando isso porque a gente tem percebido alguns professores transferindo para esse profissional uma competência pedagógica que pertence a ele.
O aluno é da sala, é do grupo que esse professor acompanha. O aluno não é do cuidador. O cuidador ele está ali auxiliando em momentos que esse aluno ainda não adquiriu autonomia para mais tarde essa autonomia vir a acontecer. Então, é importante que a direção da escola fique atento a essa prática do cuidador, que ela cobre do cuidador formação, que ela cobre do cuidador postura ética, que ela cobre do cuidador relatório sobre o que está acontecendo com esse aluno, porque por não ter um perfil legal ainda estabelecido, pode acontecer em alguns momentos aí de mal-estar, que se não tiver esse olhar por parte de quem acompanha a escola, poderá trazer algumas situações negativas a esse aluno. Por isso que é interessante que esse cuidador seja capacitado, ele não vá trabalhar com esse aluno só porque é uma questão política, que acontece muitas vezes em alguns municípios também, porque é um emprego que ele vai ganhar, ele precisa ter identidade com esse trabalho, porque é um trabalho que demanda aí equilíbrio emocional, demanda uma infinidade de situações que o projeto 011-2019 já preconiza. Ele tem que ter, no mínimo, formação fundamental ou média completa, ele tem que ter, no mínimo, 18 anos, tem que não ter antecedentes criminais, ele tem que ter aptidão física, mental, para acompanhar de forma equilibrada esse aluno que precisa desse suporte, como auxílio, e não como ferramenta de substituição. Certo. Professor, aí a gente também vai dar uma esclarecida aqui um pouco, que ficam nossas dúvidas, com questão do processo de ensino e aprendizagem, quando a gente vê a necessidade de adaptação de material. E aí a gente vai falar também um pouquinho, que é muito, assim, a sua praia, né? A ludicidade. O quanto é importante trazer esse brincar para dentro de sala de aula, não só para os alunos com deficiência, mas também para os outros alunos, né? Eu poderia permear esse... E agora mais do que nunca, a gente está passando por um momento que é o acesso às aulas virtual, que pode ser divertido para alguns alunos, pode não funcionar para outros, né? Quando a gente fala de ludicidade, a gente fala de prazer, a gente fala de divertimento, a gente fala de elemento concreto, a gente fala de uma infinidade de situações que começam na infância e vai até envelhecer, né? A gente sabe que hoje, na nossa idade, o lúdico tem uma outra representação. A gente pode se divertir com um filme, a gente pode ir aprender com esse filme, a gente pode se divertir jogando, a gente pode se divertir lendo, fazendo um curso, porque é prazeroso. Agora, quando eu falo de ludicidade no contexto escolar, da educação infantil ao ensino superior, cada vez mais se faz necessário que o professor, independente da modalidade de ensino ou do conteúdo que ele trabalhe, que ele agregue esse prazer em participar, que é o lúdico. E não é só com o jogo, é com a prática, é com a experimentação, é com o compartilhamento, é com a cooperação. Tudo isso é ludicidade. E quando a gente fala de crianças, o elemento concreto, colorido, né, que atrai visualmente, que atrai auditivamente, que é necessário o contato físico, isso traz uma representação muito maior para aprender. Hoje nós já temos um panorama diversificado nesse sentido. O professor de sala de aula não mais está focado apenas em conteúdos colocados no quadro, mas em experiências usando recursos lúdicos, jogos, confecção de jogos, né, produção de material dentro daquele conteúdo abordado. Então, todas essas questões já estão mudando, porque a gente entendeu que se não tornar esse momento de mediação do saber atrativo e prazeroso para quem está ali, né, cada vez mais, porque hoje a gente tem perdido para as redes sociais, a gente tem perdido para os jogos rápidos, os recursos rápidos. Então, em sala de aula, cada vez mais se faz necessário fazer uso desses elementos. O lúdico pode ser o jogo, pode ser qualquer coisa que atrai esse aluno. E aí, quando eu consigo agregar esse elemento de interesse, que é divertido e prazeroso, ao conteúdo que nem sempre é agradável, nem sempre é atrativo, dependendo de cada conteúdo, eu tenho um ganho muito maior. Né? E quando eu falo de deficiência, mais ainda. Porque eu tenho muitas vezes que adequar atividades com imagens, com figuras, com material concreto, para que o aluno possa compreender e eu possa chegar até ele com aquilo que eu estou trabalhando, independente do conteúdo que eu apresente. Isso é uma fala bem interessante que a sua, porque é preciso que o professor repense essa prática em sala de aula de forma prazerosa, independente de estar usando um jogo,
ou tu está usando uma aula que é atrativa, musical, sonora, divertida, que movimente o aluno. Aquela aula monótona, parada, de copiar, pode não ter representação nenhuma para alguns alunos. E aquela que traz a participação do aluno, o respeito à fala do outro, é lúdico. É a validação do saber do outro, é a validação, o outro se sente motivado, a autoestima se eleva. Então, esse lúdico que você traz aí, ele está agregado a tudo que é prazeroso e divertido, inclusive o recurso material. Verdade, é uma oportunidade, né, de avançar em resultados de uma forma agradável, divertida, prazerosa para todos, né? Professor, chegou outra pergunta. Isso serve para a gente. Se a gente for fazer uma formação de professor e ficar assistindo aquela aula enfadonha, você é capaz de sair dali e não saber o que aconteceu. E quando a aula é agradável, é dinâmica, atrai você sobre todas as suas possibilidades sensoriais, você tem um outro ganho, uma outra representação, né? Verdade. Professor, chegou outra pergunta para nós. Também é da professora Gilvânia, que está na gestão administrativa do Colégio Cosmo Rodrigues, e ela faz a seguinte pergunta: de que forma a escola pode lidar com a insegurança dos professores diante do trabalho com os alunos especiais? Eu acredito que ela está querendo colocar aqui, a gente sabe, já é de suma importância a gente ter essa diferença de que autismo não é doença, né? E a gente sabe que o autismo com comorbidades, alguns casos apresentam agressividade. Então, talvez seja nessa perspectiva que ela está querendo colocar aqui. A insegurança do professor diante desse trabalho, porque às vezes o aluno está naquele quadro de agressividade, que aí algumas vezes pode ser autismo TDAH, né? Autismo com Down, TDAH e Down. Vamos pensar nessa fala aí sobre duas possibilidades. Essa que você colocou, né? Que a gente precisa desfazer. E uma outra questão da insegurança pode estar ligada ao não saber fazer, porque a formação que se tem muitas vezes na faculdade é de se trabalhar com alunos sem nenhum tipo de dificuldade, né? Então, são duas questões interessantes. Primeiro, são duas situações. A insegurança que a gente está interpretando aí, né? A insegurança pode estar ligada a essas questões comportamentais e a insegurança pode estar ligada ao não saber fazer frente a esse aluno que demanda de você outra habilidade. Né? É isso. Mas aí a primeira questão que a gente precisa desfazer é essa situação de achar que toda pessoa com deficiência é agressiva. Que a gente ainda carrega esse estigma do comportamento, do transtorno, da deficiência como sendo uma questão parecida ou ligada a quadros comportamentais hostis, agressivos. 90% dos autistas não apresentam isso. O desconforto que ele pode apresentar enquanto comportamento é por questões sensoriais que acontecem com ele. Não é uma agressividade dirigida ao outro. Essa questão aí, e aí entra de novo, casos como esse demandam a necessidade de um cuidador. Mas a primeira situação que eu oriento a esse professor que está com essa insegurança é conhecer. Conheça cada deficiência. Aí eu tenho a obrigação de conhecer? Tem. Chegou na sua sala um aluno com síndrome de Prunibelli. Eu tenho a obrigação de saber? Tem, de pesquisar para saber como é que esse aluno funciona. Chegou um aluno com autismo, eu tenho que entender de autismo? Tem, porque ele está na sua sala. Então, se ele está na sua sala, ele tem que ser acolhido com qualidade por você. Então, falta esse entendimento aí do buscar por informações sobre esse aluno. E cuidado, quando eu digo buscar por informação sobre esse aluno, não é porque ele recebeu o diagnóstico, a mãe dele diz que ele é autista, eu vou deixar ele sair porque ele é autista, eu vou dar um 6 porque ele é autista, ele não vai ficar na sala às 4 horas porque ele é autista. Isso é deixar para lá e não estimular. Quando eu chego para você com uma informação sobre uma condição que esse sujeito apresenta, é para você ir buscar conhecer para melhor estimular as capacidades que ele pode ter. Então, a insegurança, muitas vezes, se dá por desconhecimento dessa condição, que é uma obrigação nossa buscar. Quando me chega no atendimento um aluno com uma síndrome, e eu nunca ouvi falar, eu não vou deixar de atender ou ficar com medo, não. Eu vou pesquisar sobre ela. Porque ele está ali.
Ele chegou para mim, eu preciso conhecer. E não vai adiantar você dizer assim, vamos cobrar da secretaria que ela dê capacitação para trabalhar com esse tipo de demanda. Não vai adiantar a gente trabalhar buscando por receitas. Elas não vão funcionar. Porque cada aluno com autismo é um aluno com autismo. Cada aluno com síndrome de Down é um aluno com síndrome de Down. Se a gente ficar amarrado à ideia de um caderninho de receitas para trabalhar com atividades, eu acabo fracassando. Porque eu tenho que olhar as singularidades desse sujeito. Então, vamos primeiro acabar com o medo de achar que a autista vai agredir a gente, que isso não é real. O próprio estigma ligado aos comportamentos que a gente tem aí da psiquiatria já estão sendo desfeitos. Se eu chegar para você hoje e disser que eu tenho um síndrome de borderline, você vai ficar esperando que eu me automutile a qualquer hora. Se eu disser para você que eu tenho um quadro de bipolaridade, você vai ficar com medo de mim, achando que eu vou agredir você, porque eu vou mudar de comportamento. A gente tem que acabar com isso. Isso é uma questão muito estigmatizada do passado que a gente ainda carrega. E a gente, às vezes, sem perceber, reduz o sujeito a essa condição. Ele não é autista, ele tem autismo, ele tem outras capacidades e outras deficiências. A gente acaba achando que a pessoa é só aquilo, ela não tem condição. Então, esse temor que a gente ainda observa, que é a pergunta da colega aí, é por desconhecimento e é por mitos ainda muito enraizados de achar que todos que chegam ali vão agredir. Nossos alunos com deficiência talvez sejam mais amistosos do que os alunos não deficientes. A gente é que precisa se desarmar frente a eles. Quando você conquista esse aluno, o resto funciona e flui naturalmente. Agora, quando você se arma para ele, você acaba criando aí possibilidades negativas também. Falta esse entendimento aí. Professor Wilson, mas se de repente, vamos falar assim, se de repente eu estou na minha sala, né, de aula e acontece um quadro desse, né, que a gente está sujeito a tudo, né, somos humanos e as práticas sempre são inesperadas. De repente, esse aluno está com esse quadro de agressividade, ele já começa a partir para aquela indiferença com os coleguinhas, indiferença até comigo, se eu for intervir, ele pode também querer me agredir. Qual é a minha postura, quanto professora, para com esse aluno? Vamos lá. Se ele não é assim, mas está começando a se apresentar dessa forma, e esse aluno tem alguém que auxilia, que é o cuidador, eu estou supondo que ele tem esse cuidador, quadros como esses demandam de cuidadores. E aí é hora do cuidador sair com esse aluno para ele se reorganizar e voltar para a sala em seguida. Não vai adiantar o professor se desesperar, porque isso não vai resolver, vai cada vez mais acentuar o comportamento. Se é uma situação comportamental de hostilidade, de autoagressividade, de agressividade dirigida ao outro, é importante também a escola estar junto com a família, vendo a necessidade ou não de uma avaliação médica para ver a possibilidade de medicação enquanto reguladora desse comportamento. É importante ter essa parceria com a família para ver se a família está, de fato, dando essa medicação como o médico prescreveu. Todas essas questões precisam ser informadas à escola, estar lá junto da parte do aluno, para quando acontecer um episódio desse tipo, a gente ter ferramentas de entendimento para essa questão. É uma situação que pode acontecer com os nossos alunos com deficiência, com os alunos sem deficiência, de repente agredir. A gente precisa se desarmar dessa questão aí, voltada ao deficiente, porque parece que é só ele que vai se comportar dessa forma, né? Então, tudo isso precisa estar sendo observado. Ele está tomando a medicação, está sendo dado direitinho, aí ele está numa semana de crise. Oriente a família a ficar com ele nesse período em casa até passar essa crise. Não vai adiantar ele ir para a escola em crise, se batendo, chorando. Não vai funcionar. Tudo é uma questão de como se maneja esses comportamentos junto com a família. Agora, mais uma vez, eu trago a necessidade de ter essa parceria com a família. Se você tem uma parceria negativa, de só cobrar e não oferecer, a família acaba se colocando contra você também. E aí traz um outro problema. Quando você tem uma parceria de troca, a família é parceira de verdade e acaba ajudando e auxiliando bastante nesse trabalho. Família, escola e atendimento, se não tiver interligado essas três áreas, não vai funcionar. Certo. Professor, nós temos agora aqui mais duas perguntas, tá? Uma pergunta que ainda é da Gilvânia, para esse espaço ainda dentro de contexto escolar.
Ambientação escolar. O que fazer para adaptar, preparar esse espaço para acolher, para receber o aluno? Aí, de novo, a gente está fazendo... de aula o senhor já falou, né? Agora, eu não sei se no âmbito também, assim, escolar, né? Olha só. Eu acho que tem acessibilidades, né? Arquitetônica, atitudinal... mas eu acho que nós ainda não estamos... nós não estamos preocupados com questões físicas. Porque o acesso urbanístico, o acesso... estrutural, a arquitetura do prédio, não está acontecendo em nenhum lugar, não está se preocupando com isso. Porque mesmo sem ela, a gente pode conseguir um acolhimento de verdade, se a gente tiver atitude. Mas aqui, graças a Deus, nas nossas... Já tem, né? Pronto, que bom. Então, assim, o que me preocupa ainda, assim, nesse contexto, é que parece que a gente, depois de 30 anos... ainda trazendo a LDB de 96 até agora, mais de 20 anos, né, que ela aconteceu, parece que a gente ainda está naquele movimento, e eu não gosto muito disso, de conscientizar o professor da importância que ele tem de receber esse aluno com deficiência. Quando a gente diz assim, como preparar esse espaço? A pergunta é, como o professor está se preparando? Porque parece que eu vou levar para a escola um discurso para convencer o professor a aceitar aquele aluno e a tratar desse aluno dentro de possibilidades que levem esse aluno a aprender. Eu acho que não dá mais tempo de convencer, de sensibilizar grupo de professores para receber alunos com deficiência. É a hora de fazer alguma coisa. O professor sabe que é obrigação, o professor sabe que é direito, né? As políticas trazem a obrigação de oferecer formação continuada aos professores. Eu estou oferecendo cursos gratuitos aqui, a maioria das pessoas, às vezes, me preocupa muito, porque muita gente, a primeira pergunta que faz não é sobre o conteúdo do curso. É diploma, certificado, né? Papel. Certificado, porque eu vou precisar para minha ascensão profissional. Não vai adiantar cursos, não vai adiantar vocês do NAP elaborar uma formação para levar para as escolas se o professor não quer receber essa formação. Por isso que eu digo, informação tem aí de sobra. Formação tem pouca gente querendo fazer. Então, é preciso que as secretarias cada vez mais levem a informação ao professor de que ele sim é obrigado a receber, que ele sim é obrigado a conhecer, que ele sim é obrigado a adequar, a flexibilizar, a criar ferramentas de acesso. Preparar esse professor, a gente já prepara há muito tempo. Eu trabalhei 20 anos na rede estadual capacitando professores. E a gente ainda tem esse movimento hoje de pessoas buscando por certificado e não buscando por capacitação. Quando eu coloquei lá no início, vamos acabar com as histórias de levar a formação por área, esquecendo que dentro dessa sala de aula tem aluno com dificuldade. A gente esquece disléxico, TDAH, a gente esquece todos aqueles que têm dificuldades, porque o foco é trabalhar matemática, trabalhar língua portuguesa, e não colocar essas questões como sendo desafios. É desafiador ao professor? É, mas ele precisa conhecer, não existe um caminho pronto para isso. Sensibilizar os alunos para receber é um trabalho que faz enquanto formação desse sujeito no seu processo aí inicial. Mas o professor já sabe que é um direito do aluno estar na escola, que é obrigação dele receber. A gente tem escolas que a mãe liga e pergunta se tem vaga para matrícula e a escola diz que tem. Quando a criança chega lá para matrícula, que ela vê que é deficiente, não tem mais a vaga. Ele não quer receber esse aluno, porque eu já tenho 2 alunos na sala. Não existe essa quantidade de alunos definida por lei. Quantos alunos procurarem a escola, se tiver vaga, ele tem direito. Agora, é necessário que o professor ele tenha a consciência de que é obrigação dele conhecer cada tipo de deficiência que chega na sua sala e buscar por situações de parcerias. Aí entra parceria com o NAP, parceria com a sala de recurso multifuncional, parceria com a saúde, para juntos encontrar um caminho que dê esse sujeito possibilidade de sucesso. Então, preparar, sim. Mas aí falta, de novo,
A pergunta que eu fiz é saber se o professor ele quer receber esse preparo, porque às vezes também não quer. Nós temos professores muito envolvidos, mas temos professores que acham que não é o direito desse aluno estar nesse espaço. Ainda é uma questão a se pensar. Professor, agora nós temos uma pergunta aqui de uma mãe de um aluno, a senhora Bruna. Ela está perguntando como lidar com a resistência dos pais dos alunos que são tidos como típicos normais, certo? Quando os alunos com deficiência chegam à escola. Tá. Aí, de novo, é um papel da escola, enquanto coordenação, trabalhar junto das famílias, né, trazer a família para a escola, conquistar a família a participar desse espaço, entendendo que é um espaço comum a todos. A pergunta que deve ser feita sempre é: e se fosse seu filho? Você gostaria que fosse negado a ele esse direito? A empatia. Capacidade empática. E se fosse o seu filho, você gostaria que excluíssem ele da escola? E se fosse o seu filho, você gostaria que o outro coleguinha não brincasse com ele? Como eu disse lá no início, o preconceito não é da criança com a criança. O preconceito é do adulto que repassa para essa criança uma fala que vai ser reproduzida no contexto escolar. Então, vamos ter famílias que aceitam, famílias que não aceitam, mas também vamos ter a própria família da pessoa com deficiência que exclui a pessoa com deficiência. Inclusão e exclusão começam dentro de casa. E não é pai e mãe. Você que é mãe, está me ouvindo, vai lembrar que a tia não convida mais para o aniversário porque o menino chama a atenção, que a avó não quer mais ele indo lá porque ele vai mexer nas coisas. Então, não é só o pai do coleguinha neurotípico que pode ter resistência, não. Começa dentro de casa. A gente não deve buscar por essa cobrança da sociedade quando a gente ainda não conseguiu a cobrança funcional enquanto aceitação dentro de casa. Falta também isso. Falta ainda esse entendimento de que é uma condição que pode acontecer com qualquer família, seja ela de classe social mais ou menos favorecida, branco, negro, seja lá a condição que for, a religião que tenha, é uma condição humana. Mas aí, de novo, como você disse, falta o trabalho da escola de conquistar a família a participar desse espaço, mas trabalhando também as questões empáticas. Porque a família também vai ter resistência de querer que o seu filho brinque com um coleguinha que é pobre, com um coleguinha que é negro, com um coleguinha que é isso, que é aquilo. Vai ter também. A gente vai ter resistência sempre, dentro de casa e fora de casa. E eu tenho que trabalhar inicialmente dentro de casa, senão conquistar o mundo vai ser mais difícil. Ok. Bom, nós já estamos chegando aqui no nosso finalmente, né, da nossa live. Já querendo, desde já, professor, agradecer. A gente sabe do seu engajamento, da sua responsabilidade quanto a esse fazer e ser educação inclusiva. E uma vez que estando eu, a Aline e a Yara nos seus cursos, a gente sabe o quanto tem sido de grande valia para nós, como conhecimento, como apropriação, né, de materiais, de recurso. A gente sabe que quanto mais, melhor, porque todos os métodos são bons. A gente tem que saber qual é o que funciona com o alunado A, alunado B. Então, isso são práticas ao longo de um ano. Não vai ser como o senhor falou, uma forma, uma receitinha pronta, né? Talvez um receba uma brincadeira com um jogo elaborado, industrializado, bacana, e já tem outro que vai se apropriar melhor daquele que é um sucata, uma reciclagem, né? Que está muito importante aqui a nossa questão também quanto à sustentabilidade. Professor, desde já, muito obrigada. Nós queremos agradecer também por ter nos enviado o livro para sorteio, com uma dedicatória maravilhosa, que nós agora vamos pedir aos participantes que fiquem bastante atentos, né? Porque nós vamos fazer agora um sorteio. O sorteio é da seguinte forma: a pessoa que escrever primeiro, né, a cor do copo que eu vinha bebendo água durante a live é que vai ser o ganhador desse livro. Já está valendo. Valendo. Professor, a gente gostaria também de
ter a oportunidade, quem sabe, né, essa possa ser uma porta de entrada para um momento ter outro convite, quem sabe o senhor trazer uma capacitação para nós, né, como educadores, né, quem sabe dar certo a gente fechar aí essa parceria de engajamento, assim, também na parte da formação e capacitação para professores, né, e também para a CNAP, e também para algum profissional do CAPES, do CREAS, né, tá certo? Vamos deixar aí esse olhar carinhoso, de repente a gente consegue estar fazendo... Com certeza. Já apareceu o ganhador aí? Estou aqui olhando, vamos ver aqui, só um minutinho, vamos ver se já apareceu o ganhador. Pronto, a ganhadora foi a mãe de um aluno, a mãe do aluno Juan, foi a Bruna. Então, Bruna, olha, maravilha, né? Bruna foi a mãe do aluno aí sorteado. A Bruna já pode passar amanhã, de 7h30 até 1h30 da tarde lá no NAP, que o livro já está embaladinho, prontinho para ser lido, para ser conhecido, para ser apropriado de saberes, que está riquíssimo o seu material, professor. Muito obrigada pela compartilhar esse momento conosco, viu? E estamos ansiosos aí, aguardando o próximo livro. Pronto, o próximo livro está saindo agora para outubro, vai ser Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, e em dezembro está saindo também um outro livro pela Literabooks de São Paulo, que não é todo meu, é só um capítulo sobre mitos e verdades acerca do autismo, e ele vai ser divulgado também em dezembro em todo o Brasil, e vai chegar alguns aqui para mim, tá? Só mais uma vez, reforçando aí a importância de levar informação e formação a profissionais da educação e da saúde, da ação social. A Mais Estímulos, que é essa empresa que eu represento como diretor, consultor, formador, coordenador, está oferecendo desde agosto cursos de formação gratuitos, online, sem sair de casa. A gente já fez 3 formações, uma em estimulação cognitiva, uma em educação infantil, uma em autismo, e agora, dia 24 e dia 30, a gente lança mais 2 formações, que é transtornos específicos da aprendizagem e a AEE e ludopedagogia. Então, são duas formações gratuitas. E aí, de novo, volta aquela fala, é preciso ter motivação para ir buscar, está chegando na sua casa de graça, informação de graça, certificação de graça, mas mais importante do que a certificação é a informação que você pode construir fazendo esses cursos, seja presencial, online, como for, a gente tem que se ajustar e tem que buscar. Então, fica aí o convite. Quem tiver interesse, segue lá a minha página no Instagram, Wilson Cândido Braga, segue meu canal no YouTube, Wilson Cândido Braga, e a gente está sempre postando, não só cursos, como jogos educativos, livros, que é o material que a gente trabalha, né, como venda na Estímulo também, tá? Então, muito obrigado pelo convite, pela participação nesse momento, que eu acho que é um momento que mexe um pouquinho aí com algumas questões profissionais, mas o objetivo meu maior é esse mesmo, é mexer com o povo, para que a gente entenda que a gente não está pronto, que a gente fez uma graduação, não sei quantas formações ou pós-graduação, mas não estamos prontos nunca, todos os dias vão chegar situações novas que vão nos desafiar, e é importante que a gente esteja aberto a receber esse desafio e a entender que somos, sim, capazes de dar conta de qualquer desafio que chegue. Mas, para isso, eu preciso de conhecimento. Esse é o primeiro caminho que a gente não pode negar. Então, fica aí o convite, é só me procurar lá nessas 2 páginas que a gente está à disposição para receber vocês, tá bom? Tá bom, a equipe NAP está lá, firme nos cursos. Bom. Obrigada, boa semana, um abraço aí bem apertado. Obrigado, querido, tudo de bom. Obrigada.